Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Eu sou Leandro Stoliar e vou te acompanhar nessa edição. Cerca de 15 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil no ano passado. De acordo com as Nações Unidas, a insegurança alimentar severa caiu 85% no país. Em cada grupo de 11 pessoas no mundo, pelo menos uma delas passou fome em 2023. Um total de 733 milhões de pessoas, segundo o relatório O Estado da Segurança Alimentar e da Nutrição no Mundo, divulgado por 5 agências especializadas das Nações Unidas. Também conhecido como Mapa da Fome, o relatório revela que nos últimos 3 anos, os níveis globais de fome ficaram estagnados e a distribuição do problema ainda é desigual. Na África, a porcentagem da população que passa fome está aumentando e chegou a 20,4%. No continente africano, a fome atinge 1 em cada 5 pessoas. Qual é a situação da fome no mundo e como o problema se distribui pelo planeta? Como o mundo pode erradicar a fome até o ano de 2030, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável? A fome é um problema exclusivamente econômico ou é um problema também de saúde pública? E qual é o retrato da fome no Brasil? O JR 15 Minutos de hoje discute essas e outras questões com Maria Rita Marques de Oliveira, professora da Unesp, a Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho de São Paulo e pesquisadora do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no JR 15 Minutos. Olá a todos, quem agradece muito sou eu, a oportunidade de participar e falar sobre um assunto tão relevante. E quem nos acompanha nessa entrevista é Tiago Nolasco, repórter da Record em Brasília. Tiago, você fez uma reportagem sobre os dados do Brasil no Mapa da Fome da ONU. Qual é a proporção da população brasileira que ainda enfrenta a fome, hein? Oi, Leandro, tudo jóia? Oi, professora Maria Rita também. Bom, olha, de 2022 para 2023, a proporção de brasileiros que sofriam fome severa caiu de 8% para 1,2% da população. Professora, primeiro eu gostaria de saber, né, como que significam esses conceitos, né? Por exemplo, o que significa fome severa e como essa condição afeta uma pessoa? A medida da fome, né, nós falamos que é a experiência com a fome. E essa experiência com a fome, ela tradicionalmente vem sendo aferida aqui no Brasil, começa nos Estados Unidos, e hoje é uma medida adotada e validada mundialmente, e a FAO tem feito isso em todos os países, e ela parte de perguntas respondidas pela pessoa, normalmente pelo responsável da casa, e essas perguntas, elas são muito relacionadas à experiência da pessoa com a fome. Outro dado referente ao Brasil é de queda de 4,2% para 2,8% da população vivendo em situação de subnutrição. Explica para a gente o que é a subnutrição, né? E quais são os efeitos dessa condição para uma pessoa. A subnutrição é uma outra medida que essas agências internacionais adotam para verificar qual é a soberania do país, né? O quanto que o país tem de reserva, produz. Então, é a caloria per capita, nutriente per capita dessa população para a necessidade de um indivíduo. Quais foram as medidas ou políticas públicas que permitiram esse resultado positivo no Brasil? Bom, a gente já tem um histórico, né? Até eu olhando, analisando um pouco esse documento que acabou de sair, a gente vê que o Brasil melhorou muito, inclusive bastante em relação ao ano passado, mas ainda não conseguiu voltar naqueles números que a gente tinha de 2014, que foi um período que nós estávamos numa situação muito privilegiada, né? A gente conseguiu assim, sair do mapa da fome. E
é sempre ligado às políticas públicas. A gente teve nos últimos anos, né, no governo anterior, a gente teve um grande desmonte das políticas públicas, políticas de agricultura familiar, políticas de transferência de renda, e a questão do emprego também. A gente tem recentemente uma melhora na oferta de emprego no país, né? Então, são políticas públicas que fazem isso, né? Tanto políticas de transferência de renda, quanto políticas também que aumentam as oportunidades das pessoas de produzirem e de obterem o seu próprio alimento. O que é preciso para o país sair dessa situação? O que caracteriza que um país saiu do mapa da fome? Que você tem ali menos de 2% das pessoas que não tenham acesso ao alimento, né, que tem alimento para a maior parte da população. Olha que 2% da população brasileira já é bastante gente, né? Mas seria isso. Então, sair do mapa da fome significa que a gente tem todas as crianças na escola, que as crianças estão sendo bem alimentadas, significa que crianças menores têm acesso a um cuidado protetivo, acesso à creche, à escola infantil, significa que as pessoas tenham recurso para adquirir alimentos, né? E uma outra questão aqui bastante importante que afeta também o Brasil é o preço do alimento, né? Se vocês olharem para esse documento da FAO, a gente vai ver que o preço do alimento tem aumentado no mundo inteiro. Então, é preciso também, né, e ter uma política de abastecimento que as pessoas tenham acesso a alimentos de qualidade e num preço razoável, né? Professora, a senhora comentou aí a questão da inflação dos alimentos, né, que foi algo que a gente percebeu muito, né, durante e após a pandemia, né, no mundo todo isso ocorreu, mas também tem a questão do desperdício, né, desperdício dos alimentos. Tem sido feita alguma medida, alguma iniciativa no mundo que pode ser trazida para o Brasil nessa questão do desperdício dos alimentos? Como que a senhora tem acompanhado essa questão? Olha, no Brasil a gente já tem algumas iniciativas, né? Por exemplo, o Brasil inteiro tem vários bancos de alimentos, né? Que recebem o alimento próximo do prazo de vencimento, tratam esses alimentos, recebem alimentos da própria agricultura familiar para atender as pessoas que necessitam desse alimento, com cestas verdes, com alimentos para as instituições, né? Então, o Banco de Alimento é uma iniciativa, um instrumento, né, para combate do desperdício. Mas pensando assim de um modo mais global, mais geral, o que tem sido discutido muito no mundo inteiro e aqui no Brasil também, né? Se a gente muda a forma de comércio de alimentos. Por exemplo, se você tem um circuito curto que a gente fala, né, uma relação entre a produção de alimentos locais e a distribuição desse alimento por encomenda. Então, o agricultor só vai colher aquilo que eu recebo. Eu tenho uma cesta que funciona assim. Eu digo que eu quero essa semana, hoje eu fiz o meu pedido, segunda-feira a cesta está aqui e o agricultor só colheu aquilo que eu vou comer. Então, é praticamente zero o desperdício, né? Agora, vem aí as mudanças climáticas. Se fala muito nas mudanças climáticas e, com as mudanças no clima, a gente sabe que a safra de alguns alimentos, ou de todos os alimentos, pode mudar, não só de época, como também pode ser prejudicada. Pode ter alimento que não vai ser mais produzido. Isso pode afetar profundamente a produção de alguns alimentos no planeta. Isso pode interferir no combate à fome, professora? Com certeza, e tende a piorar. Se você for ver nesse documento aí da FAO, você vai ver que 2 fatores que pioraram muito a situação global são os conflitos e as mudanças climáticas. A gente vai precisar cuidar para que isso não se agrave. A gente vai precisar de novas pesquisas para que a gente seja mais resiliente a essas mudanças, né?
para conseguir vencer esse problema. O governo brasileiro, né, está tentando aproveitar aí a presidência provisória do país no G20, né, que é as 20 maiores economias do mundo, para conduzir uma iniciativa internacional de combate à fome, né? O governo brasileiro até falou em pagar a maior parte dos custos com esse projeto. A senhora já tem conhecimento desse projeto do governo brasileiro? Professora, a senhora acha que esse projeto pode ter um efeito realmente grande aí no combate à fome no mundo? Eu acho que sim, eu acho que depende sim, lógico, da adesão, né? E penso que no âmbito sul-sul existe uma grande abertura para que esse tipo de articulação aconteça e todo mundo ganha com isso. A gente sabe que uma decisão de reduzir a fome no Brasil, por exemplo, afeta outros setores da economia e também outros setores do governo, como a área da saúde, né? Com a fome e a desnutrição, as pessoas estão mais sujeitas a doenças e até à morte. Reduzir o número de pessoas que passam fome afetaria de que forma o sistema de saúde? Olha, primeiro que uma criança desnutrida, ela está muito mais sensível, às vezes até a infecções que a levam à morte. A questão não é só de desnutrição, a gente tem também mais de 50% da população mundial, se a gente for pensar, exposta ao risco alimentar. Com certeza, é muito importante que a gente trabalhe a segurança alimentar e nutricional, né? Pensando no acesso a alimentos adequados para todo mundo e, com certeza, uma vida ativa e saudável, né? Que é o que reza o conceito da segurança alimentar e nutricional. É verdade, a missão dos governos pelo mundo seria tentar, uma das missões, reduzir o preço dos alimentos. Só que a gente sabe que essa não é uma questão só econômica, né? Ao mesmo tempo, alguns alimentos são o que se chamam de economia de commodities, mercadorias padronizadas que têm cotação nas bolsas, né? Esse é um fator que dificulta que alimentos sejam mais acessíveis a todos? A gente ter alimentos como commodities? Com certeza. É uma coisa que me incomoda muito, né? Porque existe uma lei de mercado que é aquela de produzir em grande quantidade. Então, você tem uma economia predatória na área do alimento, né? Uma economia predatória quando você tem uma indústria que produz porcaria em grande quantidade para vender para pobre, né? Então, a gente tem essa coisa de que o alimento não deveria ser commodity e o princípio de produção de alimentos deveria ser a saudabilidade e não o lucro. Professor, agora um outro detalhe muito interessante é a questão de que alguns países, né, têm um custo de produção, eles acabam dando ali o que a gente chama de sobretaxando, né? Por exemplo, a produção de alguns países. O Brasil enfrenta muito isso, né? Barreiras comerciais, a gente fala muito das barreiras comerciais ali com a União Europeia. Como a senhora vê essa questão, né? No que se trata dos alimentos, de sobretaxas de alguns países, colocando, encarecendo o produto, né? O alimento em outros países, o que na verdade acaba aí dificultando o acesso da população em alguns países a alguns alimentos. Como a senhora vê essa questão? Olha, talvez uma questão importante fosse aquela da soberania alimentar de cada país. Seria necessário que cada país produzisse alimentos para a segurança alimentar do seu povo, que os países ficassem menos reféns do mercado internacional. Né? Não digo que vai acabar com o mercado internacional, mas o alimento para garantir uma cesta, para garantir, seria necessário que o país fosse autossuficiente, né? Acho que desenvolver tecnologias e empoderar as pessoas para produzir o próprio alimento, acho que equilibraria um pouco esse processo, né? A erradicação da fome é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU propôs que fossem atingidos até o ano de 2030. A gente vai conseguir atingir essa meta, professor? Puxa, acho que não. Infelizmente, você vê que a gente vem parado, né? Nós estamos estacionados, eu acho que tem a desculpa da pandemia, mas tem outras questões muito importantes que tem barrado isso. Eu acho que não. Você viu, né, nesse relatório que a América do Sul ela que está um pouquinho melhor, né?
acho que dos resultados recentes é a que conseguiu baixar um pouco. Eu penso que alguns países consigam, acho que o Brasil talvez consiga, se a gente trabalhar bastante, mas no mundo inteiro acho que não. Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação de Maria Rita Marques de Oliveira, professora da Unesp e pesquisadora do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no 15 Minutos. Muito obrigada. Agradeço também a presença do repórter da Record em Brasília, Thiago Nolasco. Thiago, valeu, hein? Meu amigo, um abraço, viu? Sempre à disposição por aqui. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira e vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!